Olá, galera do Papo de Mob. Hoje eu quero conversar com você sobre comportamento. Como identificar o tipo de comportamento que nós temos e o do nosso cliente. E para falar sobre o tema, eu estou com essa queridona aqui de Farroupilha, uma treinadora comportamental. Jaqueline, eu gostaria que você se apresentasse para a galera e falasse um pouco do teu trabalho. Ok, muito bom. Então, eu sou Jaqueline Perottoni, sou treinadora comportamental já há 8 anos e para mim foi um divisor de águas entender os perfis comportamentais. Então, eu venho fazendo análise de perfil comportamental já há todo esse período. E como foi um divisor de águas na minha vida, Miriane, como eu me conheci e comecei a ter comportamentos diferentes e resultados diferentes, então é isso que eu faço já todo esse período, ajudando as pessoas a se conhecerem, porque a partir disso elas começam a se comunicar melhor com as outras pessoas. Então a nossa sede fica aqui em Farroupilha, eu sou sócia da Elevas Geração de Valor para Pessoas e Negócios, né? Então a gente vai nas empresas, treina as equipes, capacita as equipes de vendas para que elas se conheçam e assim conheçam o perfil também dos clientes, conforme o comportamento deles, né? E eu de forma individual, então, turbino, faço as pessoas alavancarem suas carreiras através, então, desses treinamentos e exercícios de forma individual. E o que eu percebi também, Jaqueline, conversando aqui nos bastidores com ela, é que melhora a nossa compreensão nos relacionamentos interpessoais também, né? Com os nossos amigos, tu identifica aquele amigo que parece que é mandão, mas na verdade, a Jaqueline vai explicar para nós, ele é só um perfil dominante, né? Então, parece que tem aqueles amigos que parecem que estão querendo mandar na vida da gente. Você passa a ter uma certa tolerância, um certo perdão e entender que não é pessoal, não é porque ele acha que você não sabe lidar com a própria vida, é o perfil dele. É o perfil. Então eu gostaria que você falasse para nós então sobre os perfis comportamentais para que o público, né, para que a galera possa aprender a se conhecer e conhecer um pouquinho mais sobre os diferentes comportamentos desses perfis. Explica quais são. Muito bem, eu vou ser muito prática para que você possa já sair utilizando o conhecimento que vai adquirir desse momento, tá, Miriane? Muito bem, existe um psicólogo chamado William Marston e ele estudou muitas personalidades e ele montou um método, o método DISC. Esse método, então, acaba por separar perfis comportamentais diferentes através de muita pesquisa e observação. Então ele observou que existem 4 principais comportamentos: o dominante, o influente, o estável e o conforme. E o que isso significa? Através de uma análise você tem relatórios dos índices do quanto você é dominante, do quanto você é influente, estável e conforme. Mas o que acontece na vida prática? Por exemplo, você que lida com vendas, quando você está lidando com um perfil dominante, o dominante é aquele perfil papo reto, focado em resultados, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ele não tem muita paciência para ouvir, ele só vai fazer negócio com você se ele tiver resultados. Então, se você está conversando com um perfil desses, vai direto ao assunto, mostra para ele que ele vai ganhar dinheiro com esse apartamento, porque ele está focado em resultados. Ele não se importa muito com pessoas, sentimentos, não. Ele gosta de evolução, crescimento, resultado, foco no que interessa. E esses perfis, Miriane, são confundidos com pessoas rudes, direto ao ponto, frias, calculistas, arrogantes, é isso aí. Mas na verdade não, ele nem tem consciência desse comportamento. Ele pensa, como é que tu não vê que eu tô certo? É óbvio que eu tô certo. Nem te meta a discutir com o dominante. Isso. Ou prepare-se com bons argumentos. Se você, vendedor, for falar com um dominante, como é que tu nota que ele é dominante? Porque ele é despachado, ele vai responder em respostas curtas e diretas pelo WhatsApp
o tempo dele é valiosíssimo, então seja bem direto e objetivo, não enrole porque ele vai te deixar falando sozinho, né? Então, uma vez, Miriane, deixa eu te contar, veio um rapaz vender colchões. Sabe aqueles colchões de valor agregado? Sim. Aí ele veio com toda aquela explicação de 1h30 para vender um colchão. Imagina se a dominante aqui teve paciência para escutar 1h30 de explicação. Não, né? 10 minutos de explicação eu levantei, eu estava entediada, eu disse, marido, o colchão tu quer comprar, o dinheiro é teu, faça bons negócios, para mim tá tudo certo. Levantei e saí. Por quê, Miriane? Porque o dominante quer saber quando é que chega, para que é bom, o que eu ganho com isso, como é que eu vou pagar e qual a modalidade de, sei lá, de negociação. Ele quer saber só os detalhes principais, você entende? Então, você tem que entender qual é o teu perfil e aí você passa a entender qual é o perfil da pessoa que você está negociando. Isso te torna assertivo. Tu acerta a comunicação, tu entende? E o que é mais legal é que tu passa a se autoconhecer também, né? Que perfil você é, então você também consegue se controlar um pouco. Isso! Se é que você é assim, se adaptar. Se adaptar Isso. à situação que você tá ali naquele momento, naquela mesa. Então, se você é um autodominante, se fazendo uma boa análise, você percebe que é um autodominante, talvez você é tão direto, tão objetivo, que tá faltando complementar na tua comunicação. Daqui a pouco você pega outro perfil. E aí ele precisa de mais informações e você é dominante, chega com os 2 pés na porta, direto ao ponto. Tanto é, Miriane, que para ser bem didática, um perfil dominante, ele é representado pelo leão. O leão não é o bicho mais poderoso da floresta, mas ele se acha. Ele manda na floresta. Ele pensa, todo mundo tem que me obedecer. Mas tem um detalhe, Miriane, o dominante ele enxerga longe, entendeu? Se você pedir para ele, será que eu coloco uma padaria aqui na esquina? Em poucos segundos, Miriane, ele já viu todo o cenário panoramicamente e ele te diz, pode colocar que vai dar certo. Ele enxergou, entendeu? O dominante enxerga longe. Ele não é sensível com as pessoas. Ele chega a ser pessimista às vezes, então, também, se ele acha que não é legal aquilo. Na verdade, ele enxerga longe e ele não é pessimista, ele é focado. E focado em resultado. E ele arranca dinheiro de pedra. Ele transforma, se ele decidir ganhar dinheiro com esse potinho, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Uau. Entendeu? Porque ele é focado em resultado. Então, ele faz qualquer negociação sempre visando o que eu ganho com isso. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Esse é o perfil do dominante. É isso aí. Então, se você está negociando com o dominante, mostre para ele que ele vai ter resultados. Mostre. Tá. Então, gente, para vocês memorizarem, o dominante é um perfil representado pela cor vermelha e a letra D, certo? Então, assim, ó, se você é um alto dominante, tem que dar uma observada, uma ponderada, porque você pode estar perdendo negócios por causa da tua paciência bem curta e de ser direto demais, entende, Miriane? Por isso que é bom se conhecer. Vamos para o outro perfil, Miriane? Qual que é o outro perfil? O conforme. O conforme, sabe aquele cliente que precisa dos mínimos detalhes numa negociação? Ele vai querer segurança na negociação, ele vai querer saber tudo e mais um pouco, ele vai te encher de perguntas, porque é aquele cliente que coloca tudo na planilha, que ele quer controle sobre a situação. O nome já diz conforme, ele é todo dentro dos conformes. Ele adora seguir regras, leis, protocolos, ele tem controle sobre a própria vida, sobre o financeiro dele, ele não dá passos em vão. Se você negocia com esse cliente, o que importa é você ser bem detalhado, bem organizado, mostrar segurança, porque se ele sentir que você não passa credibilidade, ele não fecha contigo. Ele é aquele cara que vai ler o memorial descritivo, que vai ler todo o contrato, que vai lhe perguntar sobre cada cláusula do contrato, porque a gente identifica muito esses clientes, galera, na hora do contrato. Porque tem aquele cliente que, mal lê ali o comprador e o vendedor e quer assinar. E tem esse que fica ali realmente, detalhe por detalhe, te perguntando sobre o contrato. Isso aí, esse é o conforme. Então, quando você é um
altíssimo conforme, tem que cuidar também para se adaptar, porque às vezes tu chega a ser chato de tanto que tu questiona, de tanto que tu quer, que tu quer assim, sabe, se tu é um vendedor autoconforme, às vezes tu se apega a detalhes insignificantes e aí se torna até cansativo. Então, por isso que é bom se conhecer e perceber se os índices são muito altos para dar aquela equilibrada. Muito bem. Eu esqueci de falar que esse é representado pelo gato. Se fosse um animal, é o gato. O gato é organizado, planejado. Tu nunca vai ver um gatinho mal cheiroso. Ele toma banho, ele tem controle sobre a própria vida. Ele pede carinho quando ele quer, ele dá carinho quando ele quer. Então, o conforme é representado pelo gato, se fosse um animal. Miau. É isso aí. Vamos para o influente. Eu acredito que a maioria de vocês deva ter um pouco, pelo menos, desse perfil, tá? Porque o vendedor normalmente é influente. Ele influencia as pessoas, ele puxa as pessoas para ele através do diálogo, da alegria, do bom humor, da expressão fácil. Ele conversa no elevador, ele tem sempre assunto, ele brinca. Só que quando o índice é muito alto, Miriane, tem um perigo nesse perfil. Ele brinca e não fecha negócios. Ele vira só amigo, entendeu? Sim. Falta aquela parte de vamos assinar aqui, vamos fechar ou não vamos? Entendeu? Auto-influente corre o risco de ficar só no oba-oba e na amizade, se ele não tiver um pouquinho de dominância junto para passar a régua e fechar negócio. Faz sentido? Faz sentido. O influente, acho que ele tem medo de ofender, de não ser amado, de machucar. Ele tem muito medo do que os outros vão pensar, né? O ponto alto dele é relacionamentos, então ele adora ser o queridão, ser amado por todos, estar cheio de amigos. Ele sempre pensa como eu posso conquistar mais amigos, como eu posso estar rodeado de pessoas. Então, o perigo de não fechar negócio é porque fica só no oba-oba e no diálogo e na brincadeira, falta aquela firmeza, aquela objetividade de fechar negócio. Se tivesse uma música pra ele, seria aquela do Roberto Carlos, né? Qual? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Essa é a música do 1 milhão de amigos, é isso aí. Ou deixa a vida me levar, vida leva eu. É isso aí. Se fosse um animal, gente, o auto-influente é o pavão. Ele precisa de pompa e circunstância. Ele precisa ser apreciado, ele adora uma curtidinha numa foto, precisa postar, precisa se mostrar. Daí ele é confundido até às vezes com exibido, mas não, é o perfil dele, ele não tem nem consciência de que é isso move ele, isso enche a caixinha de amor dele. Faz sentido? Faz sentido, até enche mais do que o próprio dinheiro em si, na questão assim, movimenta mais ele. Isso, ele se sente mais feliz com relacionamentos do que com resultados. Entenderam? Já o dominante que a gente falou antes, ele não tá nem aí para as relações, ele quer resultados. É muito interessante quando a gente começa a entender dos perfis. E aí a gente passa a se aceitar, Miriane, do jeitinho que a gente é, sem querer ser outra pessoa. E o que tu tá falando também, sabe, traz aquela questão de você ter resultados com o que você tem. Isso, com os talentos naturais que você tem, sabe? Isso. E porque às vezes assim, eu queria ser mais dominante, por exemplo, mas como influente eu consigo ter mais resultados financeiros. Isso. Então, o autoconhecimento que a Elevaz nos traz, né? Que você nos traz, já que nos ajuda nisso, isso sabe? Aí. E se aceitando, a gente consegue realmente, identificando os pontos fracos, isso, né? Também, isso. A gente consegue realmente avançar, né? Isso. Avançar na vida. Ter resultados. Então vamos para o estável. Sabe aquele teu cliente que precisa decidir com calma, ele é programado, organizado, ele pensa muito antes de agir, e um detalhe forte é que ele pensa mais nos outros do que nele. Então, por exemplo, aquele teu cliente que vai comprar um apartamento, mas ele quer que a família inteira visite, ele quer que a família inteira goste, ele quer que a família inteira tenha conforto naquela compra e esteja feliz, esteja agradada com o investimento dele, senão ele não faz negócio. Pensa num perfil que pensa mais nos outros do que em si mesmo, é o estável.
E se ele fosse um animal, ele era o cão, porque o cão é querido, o cão perdoa, o cão, ele tá sempre em paz contigo, ele é da paz. Mas assim, ó, também você tem que cuidar, porque ele é sensível. Sabe aquele coração de manteiga que leva tudo pro coração? Então, você jamais tem que ser agressivo na tua comunicação com o estável, tipo, fazer gestos. Não, ele recua. Se ele sentir insegurança, ele recua e trava, né? E trava e não decide. Então, esse decide com calma, pensando muito bem, dando passos assertivos, e ele grava muito bem o que ele sente. Então, se você magoar ele, daqui a 30 anos ele vai te dizer: aquele dia você me disse isso. Ele não esquece, ele leva para o coração. Então, é uma pessoa mais sensível, sabe? E ela adora estar em paz com todo mundo. Ele é a da harmonia. Aquele aluno na sala de aula que coloca panos quentes, que quer que todo mundo esteja bem. Eles se dão muito bem em serviços, em servir, em cuidar dos outros. Então, se você é um corretor de imóveis estável, provavelmente você vai vender com muita calma, com muita tranquilidade, passando credibilidade para os seus clientes. Isso é maravilhoso, né? Porque ele vai sentir essa tua serenidade na hora de negociar. Isso é o estável. É o estável. Então, é o estável. Que forma a palavra DISC. Vamos achar aqui, ó. Achar aqui. DISC, isso. Esse é um método que a Jaque está mostrando para nós, de identificação aí dos perfis comportamental. Então, é DISC, gente, esse é o perfil. E aí que a Jaque faz teste, trabalha aí para nós também. E sobre as vendas, Jaques, os perfis comportamental, como isso funciona e quando o perfil interfere nas decisões, a gente acabou falando aqui também um pouco, né? Um pouquinho. E para vender para um perfil comportamental dominante, modelo DISC, né? Como funciona? Tá, então esse aqui, se você for vender para ele, papo reto, tá? Vá com argumentos e esses argumentos tem que mostrar para ele resultado. Lembra a palavra-chave resultado. Esse aqui só vai fazer negócio com você se ele vai ganhar, se ele percebe que ele tem ganho na negociação. Senão ele não negocia, né? Vamos negociar com conforme. Vá munido de detalhes. Explique para ele os detalhes do imóvel. Ele precisa de segurança, senão ele não faz negócio, tá? Vá com muitos argumentos e mostrando, valorizando os pequenos detalhes, porque para ele são decisivos. Ele decide entre comprar ou não. Daqui a pouco você lembra de dizer: olha, a vizinhança aqui é calma, é tranquila, você vai criar teus filhos no silêncio. Um detalhe, uma informação faz ele decidir. Mas então aproveite para falar tudo, porque ele vai se sentir seguro e vai comprar. E como é que você percebe que ele é assim logo de cara? Existe uma forma de perceber na primeira conversa? Na comunicação, todos eles tu nota na comunicação. Se for via WhatsApp, esse aqui vai falar muito, ele vai te fazer muitas perguntas, muitos questionamentos, porque ele é desconfiado, tá? Ele quer ter certeza. Esse aqui vai ser muito objetivo. Você daqui a pouco fala um monte e ele se responde com um positivo, um sinal de positivo. Curto e direto, poucas palavras. Daí você vai captar que está falando com um dominante. O estável, ele demora para decidir, então ele vai te deixar esperando. Ele não vai ser rápido na negociação. Daqui a pouco essa negociação leva sei lá quantos dias, porque ele precisa ir com calma. Se você pressionar o estável, ele trava e ele não fecha contigo. Faz sentido? Ele se sente pressionado, ele dá aquela travada, então não pode botar pressão e pode no vir estável. até trocar de profissional. Claro! Também, né? Às vezes depois fez todo um trabalho bacana e ele se sentiu pressionado, meio acuado ali, ele recua, ele trava, então deixa ele pensar que daí, se você der o tempo dele, ele vem e fecha com você. E deixa eu ver se nós falamos todos. A venda para o influente. O influente, então você tem que conversar com ele. Deixa ele falar, deixa ele contar do final de semana, deixa ele contar do time dele.
cria amizade, ele precisa sentir que tu virou um amigo dele. Ele quer negociar com os amigos, entende? É uma relação para longa data. Você tem que demonstrar que ele pode contar contigo sempre e que vocês podem fazer um churrasco além da venda do apartamento, entende? Então, deixa a amizade rolar, porque daí assim tu fecha negócio com alto influente. E agora você falou do churrasco, que o que você está nos passando aqui é que não é todos que querem o churrasco pós-venda. Tem uns que se tu falar até vão, né? Estranhar. Vão estranhar. Esse aqui vai dizer que intimidade é essa? Imagina! Que isso? Não. Esse aqui também vai ficar desconfiado se você invadir demais a vida dele. Muita calma nessa hora, né? Esse aqui, super ocupado, faz 1000 coisas, também não vai gostar, não é aquela amizade, aquela aproximação. Ele tá falando contigo para negócios, para ganhar dinheiro. Ele separa muito bem quem é amigo, quem tá fazendo parceria de negócio e quem é só cliente. Exatamente. Quem tá prestando um serviço para ele. O dominante separa muito bem. Exatamente. Já o influente, você vai fazer amizade com ele, vai conversar, vai interagir e ele vai se sentir em casa. Todo mundo ele vai te indicar. Todo mundo é amigo no influente. Todo mundo. Você é bastante influente, né? Sim. Isso aí. Então, ele é amigável, ele se relaciona, ele mantém vínculo depois. Ele resolve. Gosta disso. Nossa, ele depois. se alimenta disso. Sabe? Se você volta e meia chamar ele só para bater papo e dar atenção, nossa, cria uma fidelidade assim e ele vai te indicar para um monte de gente. Quando tu se relaciona bem com o influente, ele te indica, ele te ajuda, não tem limite, sabe? Ele expande, tu tratou ele bem, tu encheu a caixinha de amor dele, ele vai te indicar para um monte de gente. E aí, gente, vocês se identificaram? Eu imagino que sim, né? Que vocês ficaram pensando em quem é, qual é o perfil da sua esposa, da sua sogra, né? É muito fácil os próximos. Então, nas relações, quando você consegue se descobrir isso, você consegue lidar melhor com a sua equipe, gestor de vendas, corretor, enfim. Eu vou falar a minha experiência pessoal. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou comigo, é maravilhosa e ela é bem conforme, eu identifico ela aqui. Ela é excelente, ela é boa no que faz, só que se eu desse, como eu tenho esse perfil aqui que faz tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, se eu passasse mais atividades para ela do mesmo momento, gerava um certo atrito, porque ela gosta de terminar uma coisa para depois pensar noutra, colocar. Então ela tem uma ordem maravilhosa. Ordem, isso aí. Ela tem uma ordem assim, e isso é muito bom. Eu também tenho tem essa questão do dominante, às vezes. Ele tem um lado maravilhoso que ele realmente bota ordem também da maneira dele. Ele domina, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Então, quando você identifica um dominante na equipe, muitas vezes ele te alivia algumas questões assim, porque ele olha como é que você não, né? Ele coloca a ordem de uma forma e às vezes parece que ele não tem afeto. Tá? Às vezes, tão direto e objetivo que ele é. Assim, é muito importante. Eu, ao ver essa questão, ver o DISC aqui, eu consegui identificar melhor, sabe? Depois no influente, super me identifiquei. E o S, né? Do estável também, que tive também, quem trabalhou comigo. Aquele corretor que não dá para ter muitos clientes com ele também. Que quanto menos clientes para ele, melhor, porque ele faz tudo com muita calma. Se passa, às vezes o corretor, nós gestores temos que identificar que às vezes o corretor tá reclamando que é falta de cliente, não é, porque ele não tem um perfil que atenda vários clientes ao mesmo tempo. Eu tenho um perfil que dou conta, eu atendo 1, 2, 3 e vou bem assim, no movimento mesmo, né? Sinto falta, mas eu tenho colegas, não, que eles vão trabalhando com calma, com muita calma. Esse aqui fideliza clientes. Daqui a 20 anos o cliente tá comprando ainda dele, porque ele cria vínculo, ele passa segurança, credibilidade, porque ele é sério. Esse aqui fala menos, mas o que ele fala tu aproveita tudo. Ele não fala se não for para ser contribuição na vida de alguém. Interessante, né? É maravilhoso. Assim, cada um tem as suas qualidades na hora da venda. E quando a gente identifica como gestor,
na equipe, isso facilita bastante os resultados. Isso aí. Se você quer fazer um contrato assertivo, pega um conforme. Ele vai ter a paciência e vai cuidar dos detalhes para fazer esse contrato impecável. As grandes empresas, Miriane, elas se ligam, por exemplo, elas sabem que tem que colocar o profissional certo no lugar certo. As grandes empresas, por exemplo, numa negociação grandiosa, elas colocam na hora de fechar negócio, se a intenção delas é que fique bom para nossa empresa, elas colocam um dominante fazer negócio. Se elas querem criar vínculo, recepcionar o cliente, digamos que ele vem de fora do país, para gerar vínculo, para quebrar o gelo, elas colocam um influente para recepcionar esse cliente que veio de fora do país, né? Visitar a empresa. Se elas querem gerar confiança, essa afetividade, essa harmonia, elas colocam essa grande empresa coloca um estável. Se ela quer um contrato impecável, sem erros, ela coloca um conforme. As grandes empresas usam o método DISC o tempo todo. Então, se você precisa na tua equipe, você está precisando de alguém, está faltando alguém que faça aquele fechamento do contrato impecável, aquela revisão, então você precisa de um funcionário que tenha esse perfil. Então muitas empresas, Miriane, nos procuram quando elas querem contratar alguém, antes de contratar e depois ter que demitir daqui a 6 meses, elas nos procuram, a gente faz a análise de perfil desse funcionário e aí sim ela é assertiva na contratação, ela contrata o perfil adequado para aquela função. Então, Miriane, se tu me perguntar, existe um perfil melhor, Jaque? Qual é o melhor perfil? Eu vou te perguntar, para quê? Para qual função? Depende da função. Se você quer resultado, atingir meta, crescimento e número, providencia um dominante. Ele passa por cima do que for necessário para te trazer resultados, tá? Ele chega com os 2 pés na porta. Então, depende para que tu quer, né? Aí tem que ser assertivo. Qual a necessidade da tua empresa naquele momento, naquela situação, naquela função. E tem um detalhe que eu preciso falar, gente, quando a gente está numa função inadequada ao nosso perfil, a gente adoece. A Jaque ficou com coceira por 10 anos, porque a Jaque é uma combinação desses dois, tá? Primeiro esse e depois esse, tá? Então, bem próximos. Então, a Jaque estava num caixa de banco. Por 10 anos eu fiquei em caixa de banco. Caixa de banco tem que ser esse aqui, que fala pouco, que é concentrado, que é focado na tarefa e que não vai ter erro. Então a Jaque, com esse perfil, a Jaque errava muito. Eu errava muito no caixa do banco. Então a minha autoestima profissional ia lá pro chão. Eu me sentia toda errada. Um dia eu disse, mãe, eu não me contrataria? Eu sou horrível, eu faço tudo errado. Então, se você tá aqui me escutando e tá numa função que não é adequada ao teu perfil, você pode estar adoecendo e não tem consciência. Está em sofrimento. Por isso que você se conhecer, fazer uma boa análise, te tira de um sofrimento que envolve saúde. Então, Jaque, como é que eu faço para contratar, se eu quiser? Você que está nos assistindo, quer saber mais sobre o assunto, que aqui em poucos minutos, né, a Jaque fez um panorama para nós aqui. Como é que eu faço para te encontrar, Jaque, para poder saber me encontrar, saber o teu acesso? Então tá, digamos assim, ó, para você entender, aqui sai um relatório através de de um software super inteligente com 98,9% de acerto. Sai um relatório através das perguntas de 360 graus. Você investiga o teu perfil, você dispara as perguntas para as pessoas interessantes, relevantes na tua vida. É tudo por e-mail, super seguro e sigiloso. Aqui, nesse relatório gigante, sai tudo. O teu perfil comportamental principal, o adaptado. Como assim o adaptado? Eu sou altamente dominante, mas eu tive que dar uma maneirada porque eu estava tendo problemas de relacionamento. Então, eu me adaptei. Então, aparece o
teu natural, como você nasceu, e aparece o adaptado, que é aquele que você está sendo hoje em dia, tá? E quando o adaptado é muito diferente do natural, a pessoa está em sofrência, ela está sofrendo, porque ela não está sendo ela mesma, entenderam? Por isso que a gente tem que se conhecer, para até adoecer menos. Esse relatório é maravilhoso, é um divisor de águas. Você se conhece, você começa a conhecer as pessoas, aqui aparecem tuas competências naturais, teus medos, tua forma de liderança, os teus valores. Então, você passa por um autoconhecimento profundo. Isso muda a tua vida. Você para de se punir, de achar que não é bom o suficiente, porque você entende, não, o meu perfil tem fortalezas, mas tem fraquezas. E aí você se respeita, para de se cobrar algo que não é compatível com o teu perfil. É um divisor de águas, isso aqui todo mundo, Miriane, deveria ter acesso na adolescência, na juventude, para não entrar na faculdade errada, para não gastar em universidades que não gosta, num curso que alguém indicou, porque alguém na família tem sucesso. Então, quando você se conhece, você para de errar. E parar de errar significa dinheiro, né? Eu não sei em que momento você está na sua profissão, se você está numa transição de carreira, se você está num momento de mudar alguns aspectos, né? Ou se quer melhorar as vendas. As suas vendas, autoconhecimento, o DISC, né? Aqui é perfeito, né? É uma sugestão maravilhosa aí com a Jaque. E para mais dúvidas e saber mais sobre esse tema, então eu vou deixar os contatos da Jaque aqui embaixo. Então, galera, Jaque se despede da galera. Muito bem. Adorei conversar com vocês. Tomara que vocês já usem imediatamente. Esse conteúdo é ótimo, porque você já sai usando. Faz sentido o que a Jaque falou. Agora eu entendi o comportamento da minha esposa, do meu filho, dos meus clientes, dos meus funcionários, das pessoas com quem eu me relaciono, dos meus amigos. Entendem? Quando você se conhece, você começa a se entender e a ser assertivo nas suas ações, atitudes, pensamentos, a autoestima se eleva. Então, gente, eu te convido, vem fazer uma análise de perfil comportamental, vem para ter resultados na tua vida, para se conhecer, para se gostar mais, para se respeitar. Então, para você nos encontrar e poder fazer uma análise de perfil comportamental focada em resultados, você pode procurar no @Jaqueline Perotoni, também no @Elevas, geração de valor para pessoas e negócios. Somos uma sede, uma empresa aqui de Farroupilha. Pode vir aqui tomar o teu café, conhecer a gente, conversar e conhecer os nossos produtos. Isso aí, então tá, gente. Até o próximo Papo de Mob. Muito obrigada. Grande abraço.